Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, abramos nossas Bíblias, né, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 16. Amém. Aqueles que estão nos assistindo também, encorajamos sempre a abrir suas Bíblias. Amém. Palavra de Deus. Senhor Jesus. Vamos juntos, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e 2. Amém? Senhor Jesus. Quanto à colheita para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Amém? Amém. Então, nesta noite, irmãos, vamos ter comunhão, né, com a última mensagem desse volume do Alimento Diário, né, que tem por título Como lidar com o dinheiro. Sim. Um tema muito importante para nós. E a mensagem 4 do Alimento Diário está: Como lidar com riquezas materiais, ou como lidar com as riquezas materiais. Senhor Jesus. Então, nesta noite, nós vamos a tocar estes 3 pontos, né? O primeiro, o princípio da ressurreição. O segundo ponto, satisfeito com as riquezas celestiais. E o terceiro, a graça de ofertar. Senhor Jesus. Então, irmãos, no Alimento Diário, né, nós estamos dando sequência ao estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje já chegamos ao capítulo 16, o último capítulo dessa epístola, né? Amém. E nós temos visto muitas riquezas nesta palavra, muitas riquezas nesta epístola. E a mensagem passada falou acerca da ressurreição de Cristo. Né? Um tema muito importante, realmente faz parte da nossa fé, né? A ressurreição de Cristo. E algo muito interessante, irmãos, porque logo depois de Paulo tocar o assunto da ressurreição, ele vem a tocar o assunto, né, de administrar os nossos recursos, de como fazer uso dos nossos recursos, né? E vamos ver esta noite que está muito ligado, né, o tema da ressurreição com o tema de como lidar com o dinheiro, né? Aparentemente, né, o que tem que ver a ressurreição com o que eu tenho que lidar com o meu dinheiro, né? O que tem que ver esses dois temas? Os irmãos vão me acompanhar aqui na Bíblia, né? E vamos ler aqui o capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 32. Paulo, ele, nesse contexto, ele ainda fala acerca de que, para aqueles que não acreditavam na ressurreição, então, qual seria a nossa esperança? Né? O porquê estamos aqui? Né? Qual é o motivo da nossa fé? Né? E aqui no 32 ele diz: Sim, como homem, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Esse versículo também podemos traduzir por: sim, se por interesses terrenais, né? Se por interesses terrenais, se como homem terrenal, né, ou por interesses terrenais, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Que proveito traz isso para os meus interesses terrenais, eu expor a minha vida contra essas feras em Éfeso? Nenhum. Então Paulo diz que o fato dele ter esse tipo de viver era porque ele acreditava na ressurreição. E ele não tinha medo de expor a sua vida à morte.
Porque a morte não é o final da existência. Amém. Compreende? Não é. Existe a ressurreição. E Paulo estava correndo para alcançar essa ressurreição, essa glória. Então Paulo, ele diz assim: que me aproveita isso? Né? Então essa é uma pergunta muito importante, né, irmãos? Porque eu creio que quando vamos estudar, por exemplo, nos perguntam: o que você vai estudar quando terminar a escola? Eu gostaria de estudar tal coisa. Por quê? Porque posso ganhar bem, posso fazer concurso, posso ter um bom salário, né? Ou seja, isso daí, essa carreira, esse estudo, traz proveito para mim, não é? E aí, por exemplo, e por que você quer, por exemplo, trabalhar naquele lugar? Porque naquele lugar tem mais benefícios, né? Tem melhor aposentadoria e tudo isso aí. Ou seja, traz um proveito para nós. Então, sempre nós estamos, né, procurando os melhores proveitos, né? O que nos aproveita melhor, né? Em cambio aqui Paulo, ele diz: que me aproveita isso? E aí ele cita algo interessante. Se os mortos não ressuscitam, né? Se não existe a ressurreição, irmãos, o que acontece? Então, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Essa frase, irmãos, né? O Alimento Diário explica que naquela época existia um ramo filosófico dos epicureus. E os epicureus, eles não acreditavam que existia vida após a morte. Eles acreditavam que a vida é só essa daqui, né? Essa daqui. Se você morreu, acabou. Não existe mais vida após. Você simplesmente se desvanece. Então, aproveita. O que eles falavam para as pessoas, os epicureus? Aproveita a vida. Curte. Né? Curte. Satisfaz qualquer capricho. Sim. Qualquer desejo. Nossa. Vai lá e satisfaz porque a vida é uma só e se você morrer, acabou. Então, faça o que melhor você quiser. Aproveita. Né? Aproveita a vida, entre aspas, né? Entre aspas. Né? Senhor Jesus. Amém. Paulo, ele diz assim, né? Se não existe a ressurreição, então, né? Não resta mais esperança. Verdade. Mas o fato é que sim existe a ressurreição. Sim. Né? Existe sim ressurreição. Amém. E Paulo, ele fala aqui no 33. Sim. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Aqui também podemos traduzir por: não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, o que Paulo estava dizendo é que se você anda muito com os epicureus, o que vai acontecer? Você vai se tornar um epicureu, né? Você vai viver para comer e beber e se divertir, porque a ressurreição cada vez mais vai ficar uma ilusão para você. Um conto de fadas. Né? E irmãos, sejamos sinceros, o mundo está cheio ou não está cheio de epicureus? Todo lugar. No trabalho, na escola, cheio de epicureus. Sim. Né? Correndo atrás para comer e beber e se divertir. E por isso que também vivem tão frustrados e tão tristes. Porque quando não conseguem o que eles querem nesta vida, então ficam tristes porque para eles a vida só esta daqui. Compreende? Só esta aqui. E vivem deprimidos e vivem tristes porque não consegui isto, porque não consegui aquilo, e aquilo, e aquilo. Né? Cheio de epicureus. Então, irmãos, precisamos ter cuidado das nossas companhias. Verdade. Tá bom? Não é que você vai ficar longe do epicureu. Só que você vai levar
esse epicureu a se convertir. Ao contrário. Toda vez que essa pessoa fale, não, você fale, olha, a vida vai além da morte. Sim. Existe a ressurreição, meu querido epicureu. Você precisa crer. Existe a ressurreição, né? Não tem por que você ficar dessa maneira. Sim. Né? Vamos a viver com essa realidade de ressurreição. Sim. Inclusive, esse epicureu tem que ver na tua vida que você é diferente. É verdade. Que você não é mais um epicureu. Sim. Né? Você tem que ser diferente. Sim. Como vamos ser diferentes? Aqui Paulo ele recomenda aqui Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, né? Sim. Timóteo 2, 22. E aqui diz assim, ó. 2 Timóteo, né? Capítulo 2, versículo 22. Ele diz assim, né? Foge. Sim, amém. Outro sim das paixões da mocidade. Né? E não pensa que você já tem 50 anos, você não tem essa paixão. Tem essa paixão. Né? Se você vê os jovens correndo atrás de que estão? Né? E você também, à idade de 50, 60 anos, pode estar correndo pelas mesmas coisas que um jovem está correndo. Né? Foge outro sim das paixões da mocidade. Sim. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Estas são as... 2 Timóteo, capítulo 2, 22. Verdadeiros companheiros. Estas são boas companhias. Sim, amém. Aleluia. Pessoas que de coração puro Sim. invocam o Senhor. Amém. Elas invocam para viver a justiça. Sim. Elas invocam para viver a fé. Sim. Elas invocam para viver o amor. Elas invocam para viver a paz. Você conhece alguém assim? Que está invocando e sempre está tentando viver uma vida justa, uma vida de fé, uma vida de amor, uma vida de paz? Conhece? Cole nele. Cole nele. Fica pertinho dele. Amém. Tá bom? Amém. Porque isso daí, irmãos, cada vez mais vai nos fortalecer. Conhece mais companhias? Se você já tentou pregar o evangelho e essa pessoa é muito resistente e contenciosa, é melhor fugir. Porque se você vai andar muito com essa pessoa, ela vai te acabar corrompendo. Né? Você chega a ela, você chega para pregar o evangelho, para falar acerca da ressurreição, mas se ela é muito contenciosa, muito epicureia, né? O epicurismo tem até nas veias, né? Então é melhor afastar um pouquinho. Sim. Afastar. Não, obrigado, tudo bem, eu te aprecio muito, mas né, eu prefiro ir com aqueles que invocam o nome do Senhor de coração puro. Amém? Senhor Jesus. Amém. Estamos falando acerca do princípio da ressurreição. E este princípio, irmãos, é com respeito a como lidar com o dinheiro. Viu? Como lidar com o dinheiro. Então, não percam de vista isso. Amém? Estes epicureus, né, por causa de que a vida é aqui mesmo, como acham que eles vão lidar com o dinheiro? Pense um pouquinho. Um epicureu lidando com o dinheiro. Como é que lida com o dinheiro, certo? E você que é diferente, você tem outra maneira de lidar com o dinheiro, certo? Que você acredita na ressurreição. Sim. Senhor Jesus. Paulo também diz aqui no versículo 34, tornai-vos a sobriedade. Por que diz sobriedade? Porque o mundo tem esse vinho que entorpece. Pessoas que vivem só para o hoje, né? Você já conhece, né? Tem que ser para ontem, né? Existe um espírito do imediatismo. Sim. Né? Sabem o que é isso, né? Eles querem para hoje, para ontem, Agora. né? Para agora. Sim. Né? E esse espírito de imediatismo é como um vinho que embriaga as pessoas. As pessoas estão embriagadas com esse vinho do imediatismo. Né? Eles não pensam
que um dia vão morrer e um dia vão se encontrar com o Criador. Não pensam. Eles querem o prazer imediato. Eles querem o prazer para agora, irmão. Né? Então, Paulo diz assim, volte à sobriedade, você está bêbado. Está bêbado. Então, nós também temos que ajudar essas pessoas. Né? O que você faz com uma pessoa que está muito embriagada? Você dá água, né? Levou na água, né? Assim como com o irmão, uma vez a gente levou na melancia, né? A um irmão, né? Que estava bem, né? Mal mesmo, levamos na melancia, né? Então, leve, isso vai ajudar para torná-lo à sobriedade. Sim. Então, nós temos que levar essas pessoas o Espírito, a água. Sim, a água para que elas possam beber. Amém. E sair da sua bebedice, né? Da sua embriaguez. E abrir os olhos e dizer, puxa, agora consigo ver melhor. Sim. Olha só, tornai a vossa sobriedade como é justo e não pequeis. Porque alguns, está falando para os coríntios, está falando para os cristãos, viu? Não está falando para as pessoas do mundo. Não. Porque alguns, eu também estou incluído, posso ser eu, ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Pessoa que se diz que é cristã, que ama o Senhor, mas qual é o seu viver? Como um epicureu. Embriagado. Não tem conhecimento de Deus. Então, irmãos, queremos sair da nossa embriaguez? Precisamos conhecer Deus. Sim. Conhecer Deus verdadeiramente. Não conhecer aqui, ó. Aqui tem muitos intelectuais que podem conhecer muita mais coisa da Bíblia que a gente. Porque eles têm uma capacidade de memorizar e toda. Não, é conhecer aqui. Conhecer a pessoa de Deus. Conhecer o seu temor. A pessoa amorosa de Deus. Isso nos torna a sobriedade. E também, quando nos tornamos a sobriedade, irmãos, nós sabemos que nós não vivemos para prazeres imediatos. Tudo o contrário. Sabemos que a nossa vida, como filhos de Deus, é uma vida carregada de sofrimentos. Sim. Mas que sofrimentos são esses? Sim. Sofrimentos por causa do Senhor. Amém. Olha Paulo que diz aqui no versículo 30. Sim. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora? Sim. Em outras versões, né, ele diz assim, e por que devo eu continuar arriscando a vida de forma tão perigosa? É verdade. Por que Paulo arriscava? Ele foi apedrejado, ele tentaram matar, tiveram que descer ele de um cesto, né, de uma cidade, né? Os judeus iam perseguindo ele, onde ele ia, a cidade que ele ia, era só questão de dias e chegavam os judeus a armar o complote. E por que Paulo continuava fazendo isso? Porque ele não era um epicureu. Porque ele sofria pelo Senhor. Né? Porque ele sabia, com muita sobriedade, que esses sofrimentos trazem peso de glória. Sim. Sofrimentos do mundo trazem nada. Nada. Eu sofri uma vida toda para construir um patrimônio. O que te traz? Nada. Porque você morreu, ressuscitou, vazio. Ah, Senhor, mas aí na terra eu deixei várias empresas, tudo. Mas o sofrimento pela causa do Senhor. Pela causa do Senhor. Pela causa dos irmãos. Você morre, sim, ressuscita e você está rico de Cristo. Amém. Tem na conta bancária aí do céu? Contabilidade. Tá, saldo está bem alto. Saldo está bem alto. Sim, amém. Está bem alto. Sofrimento que vale a pena. E Paulo sabia disso. Sim. Porque também não nos expomos aos perigos a toda hora? Sim. Então, irmãos, uma pessoa sóbria, você quer reconhecer quem está sóbrio? É aquela que está sofrendo pela causa de Cristo. Você pode dizer, não, eu sou sóbrio. Você está sofrendo por causa de Cristo? Sofrendo por causa dos irmãos? Não, você está embriagado. Senhor Jesus. Amém.
que mais? Então, a pergunta: o que significa então aproveitar verdadeiramente a vida? Significa investir na obra do Senhor. Investir na obra do Senhor. Olha aqui no versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Amém. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sim. Sempre abundantes na obra do Senhor. Verdade. Então, quando você se encontra com um epicureu e diga assim: o que você está fazendo, irmão? Aproveita a vida. Você vai responder: olha, eu estou verdadeiramente aproveitando a vida. Porque eu estou investindo na obra do Senhor. Sim. Porque no Senhor o meu trabalho, o meu investimento não é vão. Mas você acha que está aproveitando a vida, correndo atrás de prazeres instantâneos e temporais? Você, na verdade, está correndo atrás do nada. Então, quem está aproveitando a vida verdadeiramente? Né? E percebam que isso tem a ver com o dinheiro. Sim. Percebam? Porque se você vai aproveitar verdadeiramente esta vida, como você vai lidar com o dinheiro? Em que você vai investir? Na bolsa de Wall Street. Você vai estar preocupado em investir na bolsa de Wall Street, na bolsa aqui do não sei o que, não sei o que. Estou me enriquecendo. Meus investimentos estão crescendo. Uau, estou ficando rico. Que legal. Morreu. Aproveitou a vida? Viajei. Comprei. Vendi. Renovei. Morreu. Tem contas com o teu Criador. Sim. E aí? Aproveitou a vida verdadeiramente? Não. Mas você está sofrendo pela causa de Cristo. Sim. Está investindo na obra do Senhor. Sim. Você tem uma riqueza que te espera. Amém. Verdadeira. O Senhor está aí anotando tudo. Meu filho, tudo que você sofreu na terra, todo esse sofrimento por minha causa, pelo meu corpo, meu filho, não foi vão. Olha, não foi vão. Olha aqui, filho. Amém. Agora entra no gosto do teu Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Também, irmãos, o princípio da ressurreição é que a ressurreição é a nossa, não somente é o desejo de nós ressuscitarmos, sino que também existe uma glória na ressurreição. Ou seja, quando nós ressuscitemos, nós vamos ter diferentes esplendores. Sim. Olha aqui em 1 Coríntios, volte um pouquinho, capítulo 3, versículo 8. Diz: ora, o que planta e o que rega são um. Está falando de ele mesmo e de Apolo. Dois irmãos que estão fazendo a obra do Senhor. Eu planto, Apolo rega. Somos um. Verdade. E cada um receberá o seu galardão, Verdade. segundo o seu próprio trabalho. E agora, volte agora comigo aqui no 1 Coríntios, agora versículo 41. Está falando da ressurreição. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. E aí ele continua explicando da ressurreição. Então, irmãos, no princípio da ressurreição, que é importante para lidar com o dinheiro, é que você já tem clareza. Eu não sou um epicureu. Não estou vivendo para aqui e para agora, não. Eu estou vivendo para a minha ressurreição. E eu vou investir na obra do Senhor.
porque aí realmente não é em vão. Eu não vou estar investindo em coisas vazias, né? Beleza. Mas agora também você tem que perceber que para você ter uma glória maior, uma glória mais, você poderia dizer assim, né? Um esplendor mais grande, maior glória, você precisa desenvolver mais, de melhor maneira, o teu trabalho no Senhor. Né? Senhor Jesus. Porque na ressurreição, a glória que você vai adquirir vai ser de acordo com o trabalho que você fez no Senhor aqui na terra. Lembra, né, dos servos, né? A um lhe foi dado 5 talentos, a outro 3 e a outro 1. Então, aquele de 5 talentos, né, ele multiplicou, mais 5. Aquele de 3, mais 3. E aquele de 1, nada, né? E ele ficou fora. Então, cada um fez o seu trabalho. E em Lucas também fala acerca das minas. Então, o Senhor diz assim, você multiplicou essas 10 minas. Então, beleza, sobre 10 cidades eu vou te colocar. O outro sobre 5 cidades. Então, vai dependendo daquilo que você está trabalhando aqui, na vida da igreja. O desempenho que você tem na vida da igreja. E isso é, como Paulo diz assim, né? Eu planto, Apolo rega. Mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então, às vezes, irmãos, acontece que o teu vizinho não está nem aí para a glória da ressurreição. Faz tudo, né, desleixadamente, tudo na improvisação, de maneira ruim faz. E às vezes dá vontade, né, de a gente também fazer igual. Já que aquele irmão também faz assim desse jeito, também, né, para que eu vou me esforçar? Eu vou fazer também de qualquer jeito. Mas não caia nesse engano, irmãos. Porque quando a gente ressuscitar, nós vamos ser recompensados e galardoados segundo o nosso próprio trabalho. Então, se o teu vizinho está dessa maneira, você continua trabalhando com excelência. Você continua se desempenhando com entusiasmo. Da melhor maneira para o Senhor. Porque você vai ser galardoado por esse trabalho. E o outro? O outro deixa aí. Ele mesmo está que se sabota. Você encoraja ele. Olha, você sabia que você está perdendo umas grandes oportunidades de você ganhar peso de glória, de ganhar maior esplendor? Como assim, irmão? É porque você faz as coisas relaxadamente. Tem que fazer o melhor, irmão. Se esforce. Né? Eu quero te ver cheio de esplendor também na ressurreição. Ó Senhor Jesus. É o que Paulo fala, né? E também é importante, irmão, nesse princípio, é que tudo isso nós vamos alcançar vivendo no Espírito. Amém. É impossível você ter essa percepção da ressurreição, querer investir no reino dos céus, se esforçar para você adquirir maior glória por você mesmo. Impossível. Isso somente você vai conseguir se você viver no Espírito. Amém. Por quê, irmãos? Porque é o Espírito que nós temos recebido que nos faz pessoas distintas. Por que nós não somos um epicureu mais? Porque nós éramos epicureus. Né? Por que não somos mais esse tipo de pessoas? É porque o Espírito que está dentro de nós está trabalhando, nos libertando de todos esses enganos e de todas essas mentiras. E também esse Espírito que nos faz herdar o galardão. Aqui, por exemplo, no versículo 48, irmão, diz assim: como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Né? E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Quem são esses homens celestiais? Somos nós.
Você sabia disso, irmãos? Que quando você recebeu o Espírito, você se tornou um homem celestial. Sim. Você não se tornou um anjo, viu? Você continua sendo homem. Só que você agora é um homem celestial. Sim. Mas você continua sendo um homem. Sim. Né? Continua sendo um homem. Só que agora, irmãos, a tua visão da tua humanidade e da tua vida mudou. Mudou. Porque a tua visão agora vem dos céus. Antes, a visão era terreno. Era somente aqui debaixo do sol. Né? Nascer, crescer, estudar, trabalhar, poupar, ahorrar, investir, tudo o que o mundo faz. Essa era a nossa única visão, o homem terreno. Mas depois veio o Espírito e nos deu a visão celestial. Amém. O reino, irmãos. O reino, a vinda do nosso Senhor Jesus. Amém. Isso somente tem os homens celestiais. Sim. Isso somente tem os homens que têm o Espírito. E que vivem pelo Espírito. Porque se você não vive pelo Espírito, irmãos, eu acho que vocês vão concordar comigo. Se você vive assim, meio relaxadamente com o Espírito, muito na tua alma, essa visão terrenal começa a se fortalecer em você. Esse epicureu começa a aparecer em você. Não é? Mas se você constantemente vive no Espírito, irmãos, você está com uma visão. Eu estou vivendo aqui porque o Senhor, meu Senhor, está voltando já. E junto com Ele o seu galardão. Oh, Senhor, eu quero ser galardoado, Senhor. Sim. Senhor, eu quero ressuscitar com glória, Senhor. Amém. E eu estou aqui lidando com o dinheiro dessa maneira. Amém. Dessa maneira. E o Espírito nos faz herdar também o galardão. Sim. No ponto 2, irmãos, é algo muito importante. Satisfeito com as riquezas celestiais. Eu não sei como esteja agora, irmão, a tua condição de riquezas materiais. Se você está muito rico em riquezas materiais, ou se você talvez teve algumas percas e você tem somente para o arroz e feijão de amanhã. Eu não sei. Mas, irmãos, independente da condição das tuas riquezas materiais, todos nós podemos e devemos viver como pessoas satisfeitas. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos algo que é precioso demais. Amém. Você pode estar sem nenhum real no bolso, mas você tem essa preciosidade. Glória a Deus. E o outro também pode estar cheio de riquezas aí no banco e depósitos. Ele também, sua verdadeira riqueza, ele também tem. Sabe onde está, irmãos? No teu espírito humano. Amém. Sabe o que nos foi dado, irmãos? Amém. O Espírito. Amém. O Espírito. Sim. E que esse Espírito é? Esse Espírito, irmãos, nesse Espírito que nos foi dado, nós temos o Espírito, nós temos o Pai, nós temos o Filho, com a sua humanidade elevada, Sim. e nós temos o Espírito Santo, Sim. mesclado com o nosso espírito humano, Amém. que está nos consolando, está nos salvando e está nos empoderando Aleluia. dia a dia. Sim. Dia a dia. Amém. E o Senhor te tem dado um templo, que é o teu corpo, um templo temporal, e dentro desse templo está o Espírito. Para você agora ter acesso e meditar, e desfrutar, e comungar com esse o Espírito. Irmãos, isso daí tem que nos satisfazer. E nos satisfazer de tal maneira que, independente da nossa condição financeira exterior, nós vivemos como pessoas satisfeitas. Por causa desse o Espírito. E também, irmãos, nós precisamos estar satisfeitos com o plano eterno de Deus.
Nós acabamos de cantar de que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos revelou seu plano. Irmão, nós somos privilegiados. Talvez se saíssemos um pouquinho por aqui, viajássemos por outro lugar, visitaríamos outros lugares, veríamos que estas palavras não existem. Esse chamamento, esta escolha, este desvendar do plano de Deus, do reino, do milênio, irmãos, não existe em outros lugares. Não existe. Você ficaria impressionado e diria, meu Deus, por que não falam disso em outros lugares? Por que em outros lugares falam somente coisas debaixo do sol? Porque, irmãos, porque o Senhor quis te revelar seu plano. Amém. Glória a Deus. Sente-se privilegiado por isso. Amém. E satisfeito por causa disso. Satisfeito porque estas palavras estão chegando ao teu coração. E por que é importante, irmãos, estar satisfeitos para lidar com o dinheiro? Porque é bem diferente uma pessoa insatisfeita lidando com o dinheiro do que uma pessoa satisfeita. Se você tivesse sede, mas sede mesmo, vamos dizer que você passou 2 semanas sem beber nada de água, você está super, creio que não consegue uma pessoa viver tanto tempo, né? Vamos dizer que você deixou de beber água uma semana, e você está super desidratado, e a tua boca e a tua língua se pega ao teu paladar. Né? Opa! Você está morrendo de sede, pensa nessa figura. Eu te afirmo, irmão, assim, perdão o exemplo, né? Mas você seria capaz até de beber xixi. Por que eu te digo isso? Porque isso fazem, eu já tenho feito um estudo, as pessoas que ficam muito tempo, né? Elas, né? Seu próprio xixi eles bebem. Assim também uma pessoa insatisfeita. Uma pessoa que não desfruta o Espírito, uma pessoa que não fica satisfeita com o plano de Deus na sua vida, ou seja, uma pessoa insatisfeita é como essa pessoa sedenta, que se lhe dão para ela, né, ela bebe. Qualquer coisa. Então, uma pessoa assim insatisfeita, irmãos, o Senhor confia riquezas materiais para essa pessoa, como ela vai lidar com o dinheiro? Uma pessoa insatisfeita. Como vai lidar? Ela vai correr atrás de shopping, de coisa, não sei o que, para tentar satisfazer e compra qualquer coisa. Não tem? Tem pessoas que compram roupa, usam uma vez, não usam mais. Tem pessoas que pensam que um carro novo e compra o carro, depois de um mês. Quem viajam, volta pior. Correndo atrás, de querer satisfazer, né? Bebendo xixi, comendo rato morto por aí. Né? Pessoas sedentas e famintas, insatisfeitas. Né? Qualquer coisa que Satanás lhes oferece, eles engolem. Não passou estes dias agora, de virada de ano, esse espírito, né? O que vendem? Né? Seja feliz, compre um regalo para a tua esposa. Ai, não recebi presente. Que triste, que Natal triste foi para mim. Talvez até pessoas se mataram porque não receberam presentes. Né? É triste, irmãos. Por isso, irmãos, é importante nós sermos pessoas satisfeitas. Irmão, não existe maior bênção que o Espírito. Amém. Não existe, irmão. Amém. Não existe. Amém. Você acordar no dia, separar um tempo, no silêncio, amém, e simplesmente fechar teus olhos, e ir ao templo, ir àquele Espírito, e ouvir o teu Criador. E ouvir o teu Pai. Amém. E ganhar da sua paz. Amém.
e ganhar do seu amor. Irmão, não existe maior bênção, irmãos. Não existe. Não existe. Você já pensou um ser humano como nós? Pó, né? Ter comunhão com o Rei dos Reis, ter comunhão com o Deus eterno. Irmãos, até os anjos almejam isso. Até os anjos dizem, meu Deus, que privilégio tem esses homens. O próprio Deus está dentro deles. Irmãos, eu sei que nós precisamos muito nos arrepender. Porque nós temos valorizado tão pouco esse Espírito. E o que tem feito o nosso Deus para que esse Espírito chegue até nós? Tudo que Ele tem passado, tem se feito carne, morto em uma cruz, humilhado, para esse Espírito chegar até nós, para nós continuar sedentos, satisfeitos, tristes. Irmãos, precisamos nos arrepender seriamente perante o Senhor e viver satisfeitos por causa do Senhor. Amém? Dessa maneira, vamos honrar o trabalho do Senhor. Então, dito isso daí, você já percebe quão importante é a ressurreição. Quão importante é esse Espírito. Porque esse Espírito está aqui, irmão, no versículo 45, né? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Amém. O último Adão, porém, é espírito vivificante. É espírito que nos dá vida. Vida eterna. Vida increada. Vida indestrutível. Irmãos, vida que venceu a morte. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. E ele foi feito com a capacidade de dar vida. Porque daí saiu, né? Caim, Abel. E daí saiu, e aí chegamos nós. Nós saímos um dia do ventre da nossa mãe. Nossa mãe teve essa capacidade de dar vida. Cada um de nós temos essa capacidade de dar vida. Mas essa vida é simplesmente uma vida, uma alma vivente. É uma vida humana e terrena só. Não passa mais disso. Mas o Espírito, ele vem para nos dar vida incriada, vida eterna, vida poderosa que supera a morte. E nesta vida nós temos sido regenerados. Aleluia. Regenerados. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, isso daí é a ressurreição, né? No 49, né, diz assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Senhor Jesus. Aí vamos no versículo 1, do versículo 16. Então, ele diz assim: quanto à colheita para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia, no primeiro dia da semana. Olha só, Paulo, né, usa primeiro dia da semana, domingo, né? Primeiro dia da semana. E que dia ressuscitou nosso Senhor? Primeiro dia da semana. Então, aqui já mostra que quando a gente vamos lidar com o dinheiro, com as ofertas, agora vamos falar da oferta, nós temos que fazê-lo debaixo desse princípio da ressurreição, debaixo do princípio do primeiro dia da semana. Ou seja, eu tenho que fazê-lo com consciência de que a minha vida aqui é para investir nas coisas de lá, que existe um mundo que há de vir, de que já o Senhor fez tudo para eu viver uma vida terrena satisfeita. Debaixo desse princípio, eu tenho que ofertar no primeiro dia, né, da semana. E também que diz no versículo 1, quanto à colheita para os santos, faceis também como ordenei às igrejas da Galácia. Paulo ordenou às igrejas da Galácia
a prática de ofertar. Né? Então, Paulo, ele tinha autoridade apostólica para ordenar com respeito à prática de ofertar. E essa autoridade o Senhor dá aos seus apóstolos. E os apóstolos devem ter no nosso meio, irmãos, total liberdade para que a sua autoridade flua, porque essa autoridade não vem dele, essa autoridade vem do Senhor. Amém. Então, Paulo ordenou às igrejas da Galácia fazerem de certa maneira, e Paulo também recomendou aos coríntios fazê-lo da mesma maneira. Sim. Irmãos, nós também vamos saber aqui que existe uma orientação de como ofertar. Verdade. Senhor Jesus. Então, ele diz assim, né? No primeiro dia da semana, cada um de vós. Cada um de vós. Então, essa questão de ofertas, irmãos, todos nós temos que praticar. Amém. Cada um de nós. Cada um de vós. Sim. Né? Ah, não, meu marido oferta. E aí você acha que teu marido oferta por você, né? Não, irmãos. Cada um de vós. Amém. Ah, o meu pai oferta. Não, você também tem que praticar. Você, cada um, até os mais pequenos, inclusive, né, as irmãs que estão no serviço de crianças, elas vão também dar lições para ensinar as crianças a praticar essas ofertas. Amém. Né? Por quê, irmãos? Porque nós estamos ensinando nossas crianças a saber investir verdadeiramente naquilo que é permanente. Amém. Se nós não ensinamos